Olá, hoje é domingo, dia 10 de maio de 2020, portanto, Dia das Mães, e eu quero parabenizar você, mamãe, pelo seu dia especial. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor a proteja, que o Senhor a ilumine para que você continue sendo esta luz para os seus filhos, como você tem sido até o dia de hoje. Parabéns! Eu tenho um assunto para tratarmos hoje, e ele diz respeito ao momento em que estamos vivendo, e também a uma pergunta que tem sido feita com certa frequência. E a pergunta é: o que fazer quando as coisas pioram muito? Todos nós sabemos que é fácil celebrarmos, é fácil nós comemorarmos datas, é fácil nós falarmos sobre feitos extraordinários. É um pouco mais difícil quando nós temos que enfrentar derrotas e que nós precisamos então encarar reveses e intempéries da vida. Mas nós sabemos ainda que é bastante pior quando alguém assume uma falsa premissa de que é uma pessoa imbatível, de que é uma pessoa que está imunizada e que adotou um tipo de filosofia de vida cor-de-rosa. Quando nós lemos o Evangelho, nós notamos que Jesus trata dessas questões de forma muito equilibrada. Porque foi ele quem disse, por exemplo, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. É a respeito dele que a Bíblia diz que ele chorou sobre Jerusalém. Quando ele foi visitar a família de Lázaro, porque Lázaro havia morrido, a Bíblia diz, Jesus chorou. No caminho para a cruz, o Evangelho nos informa que ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Portanto, não dá para assumir uma posição infantil de estarmos em festa sempre, ou então estarmos no outro polo, enclausurados com medo da própria sombra, ou então adotando uma versão apocalíptica daquilo que acontece conosco ao nosso redor. Nós sabemos que os problemas existem, nós sabemos que o próprio Jesus nos advertiu em relação a isso. Foi ele quem disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Bom, mas a pergunta continua, e ela é, o que fazer quando as coisas pioram muito? No livro de Juízes, no capítulo 6, versículos 11 a 14, há uma história que eu quero compartilhar com você. E dessa história você vai conseguir subtrair a primeira resposta a essa pergunta, o que fazer quando as coisas pioram muito. Vamos ver o texto, e ele diz assim, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te mandei eu? Para entender essa história, nós precisamos conhecer um pouco mais do seu contexto. O tempo dos juízes é conhecido como um período anárquico. E neste período, no livro está escrito o seguinte, que naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Não é por acaso que o tema deste livro ele é quádruplo, ou seja, apostasia, servidão, arrependimento e libertação. E era nesta ordem. O povo se apostatava e ficava então escravo de seus vizinhos, e então se arrependiam, clamavam ao Senhor, e o Senhor enviava um libertador. Também é neste livro que nós notamos a triste realidade de pessoas que só buscam a Deus quando as coisas estão ruins. Quando elas ficam boas, elas abandonam Deus. Então, considerando isso, precisamos nos voltar para o texto. E nós vamos ver que, às vezes, as coisas realmente pioram e pioram muito. Quando notamos os versículos de 1 a 6 deste mesmo texto, está escrito o seguinte,
Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Os problemas do homem começam quase sempre com o seu distanciamento de Deus, e isso tende a piorar e muito. No caso de Israel, era para eles estarem de posse da terra. Ao contrário, eles estavam escravizados pelos midianitas. Já não podiam mais estar nas suas próprias casas, estavam em covas, em cavernas, estavam escondidos. E agora nós vemos que os frutos da terra eram destruídos. Ficavam sem mantimento, sem ovelhas, sem bois, sem jumentos. A terra deles era invadida e destruída, e ficaram empobrecidos em extremo, diz a palavra, por causa do domínio dos midianitas. E então clamaram ao Senhor. Por isso, Gideão faz a pergunta: o que é feito de todas as maravilhas do Senhor? A primeira resposta a essa pergunta: o que fazer quando as coisas pioram muito? Nesse caso é a seguinte: reaja, faça algo, comece algo, movimente-se. Note-se o que aconteceu com Gideão, mesmo que você não tenha ou não possa estar no local apropriado. Gideão estava malhando trigo no lagar. O lagar é o local onde se pisa as uvas e não onde se malha o trigo. O trigo devia ser malhado lá sob o sol, mas ele não podia por causa da presença do inimigo. Então, mesmo estando no lugar não apropriado, ele estava fazendo algo. Mesmo que você entenda ou não entenda em princípio o que está de fato acontecendo, comece a fazer alguma coisa. Seja proativo. O que fez aqui Gideão? Ele tinha perguntas, ele precisava de respostas, mas ele saiu da sua zona de conforto e começou a realizar algo. Mesmo que pareça ridículo por causa do medo e do sentimento de que Deus o tenha abandonado. E ele enfrentou isso. Ele estava ali, todo mundo sabia que ele estava escondido. E ele pensava que Deus o tinha abandonado, quando na realidade era o contrário. O povo havia abandonado Deus. Mas ele então parte para fazer algo. E quando você faz isso, aí então vem a aprovação e a chamada de Deus para a sua realização. O anjo do Senhor então diz a ele: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Você pode continuar lendo essa história. E você vai ver que, de fato, ele foi usado pelo Senhor e livrou o povo de Israel das mãos dos midianitas. Essa pode ser a sua primeira resposta. Eu reajo, eu faço algo, eu realmente começo algo, eu me movimento, eu faço alguma coisa a respeito, eu sou proativo. Esta pode ser a sua primeira resposta a essa pergunta. Nós temos uma segunda história, e essa segunda história está em 2º livro de Samuel, no capítulo 2, versículos 15 a 23. Nessa história, Davi tinha acabado de ser visitado por Natã, que o repreendeu por causa do pecado cometido com Batseba. E então nós lemos o texto assim: então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança,
E temiam os seus servos dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. De forma similar à primeira história, o problema do rei Davi começou com o seu pecado. É sempre assim: ao distanciarmos de Deus, nós ficamos vulneráveis e expostos a uma sucessão de problemas, e que eventualmente culminarão em uma espécie de crise. Vemos logo de início que assim que o profeta Natan deixa a casa, o filho de Davi, que é fruto do seu pecado com Batseba, é ferido pelo Senhor e adoece gravemente, diz o texto. Logo nós vemos Davi buscando o Senhor pela criança. O texto diz: e buscou Davi a Deus pela criança. Em seguida nós percebemos que Davi não está fazendo uma oraçãozinha, mas ele entrou numa verdadeira batalha de oração pelo menino. E jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado em terra pelo menino. Davi se recusa em ser consolado. O texto nos afirma que ele estava mesmo determinado a experimentar um milagre pelo filho. Então os anciãos da casa se levantaram e foram a ele para levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. Apesar disso tudo, nós vemos que o pior acontece. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Foram 7 dias de batalha, foram 7 dias de angústia, de jejum e de prostração diante do Senhor. Mas a criança morreu. O que fazer então agora? O texto nos diz que os servos temiam dizer para ele que a criança tinha morrido. Mas de repente nós vemos que muda completamente aqui o cenário. E agora então nós vemos que Davi tem uma atitude diferente daquela que eles queriam. Porque o texto diz assim: então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, lhe puseram pão e ele comeu. Essa foi uma atitude que chocou aqueles servos. Eles perguntaram: o que é que você está fazendo? Por que é que você está fazendo isso? Quando a criança estava viva, você jejuou, você chorou por ela, mas depois que ela morreu, você se levantou e comeu o pão. A resposta de Davi traduz o seguinte princípio, que é o seguinte: o que eu tenho que fazer, eu faço. Mas o que eu não posso fazer, eu entrego inteiramente nas mãos de Deus e eu o adoro. Porque eu sei que a vitória pode não ser a que eu esperava. Sabe, muitas vezes nós estamos esperando a vitória vir por um caminho e vir de uma forma. Mas Davi agora consegue ver de forma diferente. Vivendo ainda criança, jejuei e orei, porque dizia: quem sabe Deus se compadecerá da criança, se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém, com a criança morta eu não tenho nada para poder fazer, eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi sabia que aquela não era uma derrota definitiva. Davi sabia que ele estaria um dia com aquela criança. E então eu quero fazer a você uma pergunta: há alguma coisa que você tem deixado de fazer porque você não está entendendo o que está acontecendo? Alguma coisa que você, por não entender, está deixando de celebrar? Há alguma amargura no seu coração por causa de derrotas que pode ser que não sejam de fato derrotas? É necessário pensar a respeito disso. É necessário vermos este exemplo de Davi
e adorarmos ao Senhor que conhece e tem o nosso destino guardado em suas mãos. Temos uma terceira história, e essa história diz respeito a Jó. E no capítulo 1, versículos 13 a 22, nós vemos o seguinte relato terrível sobre a família, a vida e os bens de Jó. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu filho primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a notícia. Vamos pensar um pouco sobre isso. Você está no local, você é alguém temente ao Senhor, você é alguém justo, e de repente chega um primeiro mensageiro dizendo: tudo que você tinha foi roubado. Logo antes desse mensageiro sair, o outro já chega e diz assim: olha, os seus animais, caiu um raio do céu e matou a todos aqueles que estavam vivos, inclusive os servos que estavam juntos. Olha, sabe de uma coisa? A sua casa, ela se acabou. Houve um vento e derrubou aquela casa, e pior, os seus filhos estavam dentro dela, também eles morreram. A pergunta é: o que fazer no momento como esse? O que fazer quando as coisas pioram e pioram muito? A resposta de Jó é a seguinte: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quero esclarecer para você que, diferentemente do que aconteceu nas 2 histórias anteriores, os problemas de Jó não se originaram em seu pecado. Ao contrário, se originaram de um testemunho que Deus deu falando com o próprio inimigo das nossas vidas, com Satanás, nos seguintes termos: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Talvez na sua mente agora venha aquela pergunta: por que acontece coisa ruim com gente boa? Pois em princípio parece que essa pergunta se encaixa exatamente nessa história. E nós poderíamos parar por aqui e nos contentarmos com as atitudes de Jó e dizermos: bom, esta é uma resposta esplêndida ao que Jó fez, mas essa não é de fato a resposta final nesse livro. No capítulo 2, as coisas pioram ainda mais para Jó. A Bíblia nos informa que ele foi ferido com chagas malignas e com um caco ele raspava na sua pele as suas feridas. Nos versículos 9 e 10, nós assistimos a uma conversa dele com uma esposa que diz o seguinte: então sua esposa lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Talvez essa poderia ser a resposta, mas ainda também não é esta. Em seguida, meus irmãos, Jó recebe alguns consoladores, 3 consoladores, e tudo o que eles fazem é acusar Jó e dizer que ele estava passando pelo que estava passando, porque provavelmente teria cometido algum pecado. Eu sei que você já deve ter tido essa experiência de receber alguém para ajudar que mais atrapalha do que ajuda. É o que aconteceu com ele.
E no ápice desta coisa feita pelos seus consoladores, no capítulo 19, versículo 25, Jó vai dizer: por que vocês estão me perturbando? E ele vai dizer no versículo 25: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Os teólogos sabem que essa declaração de Jó é uma declaração profética sobre Jesus, que não somente morreria, mas se levantaria como aquele que venceu por nós. Mas quando nós chegamos no final deste livro, no capítulo 42, nós vemos que Deus mudou completamente a sorte de Jó. E então nós vemos uma conversa entre Deus e Jó, e a resposta de Jó no versículo 2 e no versículo 5, elas são marcantes e elas são de fato o âmago da resposta que nós precisamos. E diz assim: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó disse isso para Deus: eu sei que tudo podes. O Senhor pode absolutamente todas as coisas e não tem uma forma dos seus propósitos serem impedidos. E ele conclui: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, quando eu li o livro de Jó pela primeira vez, eu fiquei assim realmente abalado com essa experiência. E eu então tomei uma decisão: eu quero conhecer Deus desta forma, eu quero conhecê-lo profundamente. Porque quando eu li, em princípio, eu disse: não há nenhum homem igual esse, mas quando chegou no final e ele disse: eu conheci o Senhor só de ouvir, eu disse: Senhor, então como eu conheço ao Senhor? Se esse homem, tendo passado tudo isso, ele declara: eu conheci o Senhor só de ouvir, então como é que eu conheço ao Senhor? E agora ele diz: mas agora os meus olhos te veem. A terceira resposta à pergunta: o que fazer quando as coisas pioram muito? No contexto da história de Jó, pode ser resumida da seguinte forma: eu faço o que eu tenho que fazer. Eu deixo com Deus o meu destino. E eu persevero até o final, porque aí está o meu ponto de encontro com Ele. E Ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora no final, depois de ter perseverado, depois de ter passado por todas estas coisas, há uma recompensa. Eu conheço ao Senhor como se estivesse vendo aqui diante de mim. Eu não sei como você está esses dias, mas lá no início, quando começamos a falar sobre o assunto, eu declarei que este é um tempo de grande oportunidade. E eu continuo nessa mesma direção. Este é um tempo de encontrarmos Deus. Este é um tempo de encontrarmos respostas dele para nós. Este é um tempo de vermos a Deus como nunca antes. Jó disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus é este Redentor que se levantaria sobre a terra. E ele venceu este mundo por você e por mim. Por isso você pode, cheio de esperança, dizer: eu quero ver Deus. Tudo isso que está acontecendo é um caminho, é um iter, é um processo pelo qual eu estou passando, porque eu sei que eu vou conhecer melhor ao Senhor. Por isso eu me animo diante do Senhor, por isso eu me levanto, por isso eu adoro ao Senhor. Por isso, quando há coisa que eu devo fazer, eu arregaço as mangas. Quando eu devo realmente acreditar em Deus e colocar o meu destino nas mãos dele, eu faço. E também quando, além disso, não houver mais expectativa, eu simplesmente persevero até o fim, porque eu sou mais do que vencedor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó e ele teve o dobro de tudo que ele tinha antes. A Bíblia diz que apesar da situação física dele, as enfermidades que ele teve filhas lindas que não houve outras iguais naquele tempo. Eu quero orar, porque Deus quer você firme, porque Deus quer você jubiloso na presença dele. Porque Deus quer que você tenha essa abertura para vê-lo face a face. Pai, te louvamos pela tua graça, exaltamos o teu nome por este dia e pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê essa disposição de perseverança para conhecermos melhor o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa pessoa que me ouve.
Obrigado, Senhor, por essa pessoa que tem, ó Deus, estado angustiada, e eu peço ao Senhor que o Senhor traga alívio, que o Senhor possa aplicar essa palavra em seu coração. Coloco as mães diante do Senhor, quem sabe aquelas que estão, ó Pai de amor, angustiadas neste dia, Senhor, pelos problemas, pelas dificuldades, pelos descaminhos, e eu peço ao Senhor que o Senhor as abençoe com toda a sorte de bênção. E que ao final cada um de nós possa dizer, como Jó disse, eu conheci o Senhor só de ouvir, mas agora os meus olhos o veem. Amém. Graças a Deus.